Olá, queridos, estamos mais uma vez com você trazendo a meditação da Palavra de Deus. É muito bom você estar nos acompanhando, isso nos traz conforto e alegria. Este é o canal Intimidade com Deus. Eu sou o pastor Jeconias Lisboa, da cidade do Recife. A mensagem de hoje é Vivendo Sem Pão. Está baseada em João capítulo 6, versos 25 a 27. E nós vamos ler, você pode ler até o de 25 a 35, a escritura é muito legal. Está escrito assim: e achando no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegasse aqui, Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. O Filho do Homem vos dará, porque este o Pai, Deus, o selou. Se observarmos as culturas, nós chegaremos à conclusão que o pão já foi o alimento primordial, principal, né? O povo, o tempo vai passando, as coisas vão mudando e o povo vai mudando também a sua maneira de agir, sua maneira de comer, sua maneira de se alimentar, né? E muitos deixaram de lado a necessidade do pão, alguns por causa da saúde, dos problemas que traz para a saúde. Mas no século passado, no tempo passado, era assim. O pão era o alimento principal na mesa, né? Podia ter fruta, podia ter leite, podia ter suco, mas o pão era o necessário, o alimento primordial, principal na mesa era o pão. A Bíblia chega a falar sobre isso. Cristo dizendo: eu sou o pão da vida. Quem me segue, quem segue a Jesus, não vai estar em treva, não vai estar faminto, não vai estar necessitado de alimento, porque ele tem o pão que desceu dos céus, o pão que é Jesus. Então, Jesus havia realizado o grande milagre da multiplicação dos pães, e como era o alimento básico do povo, eles queriam um sinal dos céus, um sinal de Canaã, um sinal da terra que manava leite e mel. Eles queriam que Jesus desse a eles um sinal. Um sinal. A Bíblia diz assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos, para uma multidão deste tamanho? Disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, os discípulos para eles. E assim todos se alimentaram naquela hora. O Senhor se apresenta como o pão dos céus. Ele diz: eu sou o pão que desceu dos céus, sou o verdadeiro pão, o verdadeiro alimento. Isso dizendo para que eles entendessem a mensagem, entendessem o que queria dizer: eu sou o pão da vida. Jesus não é este pão comum que nós comemos, não é este pão que nós adquirimos nas padarias. Ele é o pão espiritual, o pão que desceu dos céus, aquele que era, que é e que há de vir. É aquele que tem nas mãos o poder, é aquele que na sua boca sai a palavra de vida, é aquele que tem a palavra de vida eterna para todos nós. Então, a Bíblia diz, a palavra de Deus escreve o seguinte: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos
Filho de Deus, aos que creram em seu nome. Quando você acredita no nome do Senhor, quando você acredita nele, quando a tua confiança está baseada no Senhor, você acredita, crê que Ele é aquele que estava entre nós, aquele que veio, aquele que deixou a sua glória, não se preocupou em ser filho de Deus, mas desceu, habitou entre nós. E a Bíblia diz que vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então a Bíblia diz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. É a palavra de Deus dizendo para nós, falando que o pão vivo de Deus, ele tem que ser comido todos os dias. A palavra de Deus tem que ser olhada a todo tempo. Temos que observar a palavra, temos que crer na palavra, temos que acreditar em Deus, temos que acreditar em Jesus. Hoje nós precisamos, meditamos na palavra, precisamos da palavra, é necessário que nós tenhamos ela conosco, que ela habite em nós, que a palavra de Deus habite em nossos corações. E a Bíblia diz, está escrito, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele, clamando e dizendo, este era aquele do qual eu dizia que não sou digno de desatar ou de atar as correias das suas alparcas. Este é aquele que vem, de quem eu falei sempre. O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. João, capítulo 1, versos 14 e 15. Meus amados, esse é um tempo de meditação da palavra de Deus. Talvez você já tenha adquirido o pão de hoje, o pão deste dia, o pão para essa ocasião. Mas eu quero te falar deste pão que não perece. É como a água da vida, a água que a samaritana bebeu, é aquela água que não tem tempo, não tem prazo de vencimento. É a água eterna, é a eternidade de Deus na vida de cada um de nós. Que possamos entender e aceitar os ensinamentos dele. A ele a glória, a ele a honra, a ele o louvor, hoje e para todos sempre. Amém. Até amanhã com a nova reflexão da Palavra de Deus. Nos encontraremos aqui outra vez trazendo a meditação da Palavra do Senhor.